Oi, gente. Então, hoje eu tenho história real para contar para vocês. E é uma história um pouco triste. É de um casal. Eles se conheceram muito jovens, namoraram, casaram e tiveram um único filho. E eles é, fizeram de tudo por esse filho, para que ele se tornasse um adulto feliz, com caráter bom. Mas infelizmente não aconteceu assim. Muito cedo, o marido dessa pessoa morreu, dessa mulher morreu, e ficou só ela e o filho. E eles tinham construído uma casa, era o único bem deles, era essa casa. E como eles só tinham esse filho, ela pensou: eu vou passar a casa para o nome dele logo. Muita gente deu conselho para ela: mas por que você não precisa fazer isso? Ele é o teu único herdeiro. Se você falecer primeiro que ele, automaticamente a casa é dele. Mas ela disse: mas eu não quero dar trabalho para o meu filho. Quando eu morrer, eu já quero deixar tudo organizadinho para ele. E assim ela fez. Ela foi no cartório, passou a casa para o nome do filho e ficaram morando os dois na casa. Mas esse filho cresceu, ficou adulto e arrumou uma namorada. E a namorada nunca se deu bem com a sogra, que é a mãe dele. E um dia a namorada colocou o namorado contra a parede e fez ele escolher: ou eu ou a tua mãe. E adivinha quem ele escolheu? A mãe. Não, ele não escolheu a mãe, ele escolheu a namorada. E em seguida, ele chamou a mãe e pediu para que ela desocupasse a sua casa, a casa dele. Pois já é dele a casa, lembra que ela passou para o nome dele? Pois é. Aí ela foi viver na casa de amigos, de favor. E ela ficou muito triste, ela chorava muito. Essa história, gente, que eu tô contando para vocês, é a história de alguém que eu conheci, tá? Minha mãe conheceu. E ela foi morar na casa de amigos de favor, sofreu muito. Quantas vezes as pessoas pegaram ela chorando de tristeza por ter dado tudo para aquele filho. Ela morria por aquele filho. Aquele filho era o amor incondicional da vida dela. Aquele filho era tudo na vida dela. E ela vivia chorando pelos cantos de pensar: poxa vida, eu dei tudo para esse filho e agora que eu estou uma senhora, que eu não tenho aposentadoria, eu preciso de ter um canto para morar, ele me pôs para fora. E isso ela viveu nessa tristeza até que um dia ela também faleceu. E o filho nem aí. O filho continua morando na casa, casou com aquela moça, teve também um filho, tá? Um filho. Mas a esposa dele, que eu acho que nunca gostou daquele homem, ela só tinha interesse no que era dele, que era da mãe dele, aliás, que era casa, o único bem. Ela se separou dele. E aí ela brigou para que ele vendesse a casa e dividisse com ela meio a meio o valor da casa. E ele muito triste, muito chateado com ela, porque era o amor da vida dele. Foi a mulher por quem ele trocou a mãe. Foi a mulher que ele escolheu, tá? E ela, com a parte dela, com a ajuda da família dela, sei lá, comprou um canto para ela. E ele, com a parte dele, não fez nada. Hoje, esse homem vive na Rua da Amargura, perambulando por aí. Acredito eu que ele deva sofrer muito com toda essa situação e deve lembrar também da escolha dele. Ele deve lembrar: poxa, eu tinha uma casa, eu tinha uma mãe, eu tinha um amor verdadeiro e eu troquei
Eu troquei o amor verdadeiro da minha mãe por um amor inseguro, por um amor que eu não sabia nem se era verdadeiro ou não. E não era porque deu no que deu, aí acabou, se separaram. Nem o filho ele consegue ver, porque ele vive totalmente sem noção pelas ruas. Ele vive catando latinha, vive pedindo favores para os outros. Muito pior a situação dele do que a da própria mãe. Que a da própria mãe foi acolhida pelos amigos. A mãe foi acolhida pelos amigos. Tinha onde morar, mesmo não satisfeita, não feliz, porque ela teve o canto dela e foi escorraçada pelo próprio filho. Então, essa história, você jovem que está ouvindo, honra o teu pai e a tua mãe, porque eles são as únicas pessoas que você pode fazer o que você fizer. No dia que você bater na porta dele, eles vão estar à disposição para te ajudar. Eles vão te acolher, eles vão cuidar de você. Então nunca troque o amor dos seus pais por nenhum outro amor, a não ser pelo amor de Deus, só. Porque você planta, você colhe. Ele escorraçou a mãe dele de casa, ele mandou a mãe dele embora de casa, ele usufruiu do bem que era dela, que o marido dela deixou, o pai dele, e olha no que deu. A colheita é certa, gente. Ele perdeu a casa dele, ele está morando na Rua da Amargura, sofrendo, pensativo talvez, não sei. Mas é isso que acontece. Tudo que você planta, meu amigo, você colhe. Então, plante amor, plante alegria, plante coisas boas, porque lá na frente você vai colher. E é isso, a história não teve um final feliz, nem poderia ter, porque como que um ser humano tem coragem de fazer isso com a própria mãe? A pessoa que passou 9 meses com ele no ventre, que acordava à noite para cuidar, que deu estudo, que deu educação, que ensinou o caráter. Ele não aprendeu, mas ela ensinou, tá? Ela ensinou o caráter para ele, ela deu educação, ela fez tudo isso. E ele não soube aproveitar. Ele não honrou a sua mãe nem o seu pai. Ele foi pelo pior caminho. E tá aí, ele colheu. Hoje ele tá nessa situação. Culpa exclusivamente dele. Que a mulher dele, ó, tá nem aí pra ele. Nem aí. Então é isso, gente. Honrem o seu pai e a sua mãe. Respeite os mais velhos. Cuidem dos mais velhos com muito amor, porque Deus disse que quando a gente honra os nossos pais, a gente ganha vida longa, a gente tem vida longa. Então, ame os seus pais, obedeça aos seus pais e honrem os seus pais, tá bom? E é essa a história de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima história real, se Deus quiser. Beijo.